Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na liturgia. No dia de hoje, a primeira coisa que eu quero fazer é pedir a você que reze por mim. A primeira oração, eu diria, é uma oração eucarística, é uma oração de agradecimento, é de dar graças a Deus. Hoje eu completo 26 anos que fui ordenado sacerdote pela igreja, que a igreja me ordenou sacerdote. Ordenar significa colocar em uma determinada ordem, e isso significa dizer que a partir de agora a minha vida, há 26 anos, ela passa a ser uma vida ordenada, colocada a serviço da vida dos irmãos e das irmãs por meio do ministério presbiteral, por meio da vida vivida com este serviço à igreja. São 26 anos hoje, eu quero agradecer isso ao nosso Senhor e ao mesmo tempo pedir a graça de perseverar nessa estrada e sobretudo dando frutos, e dando frutos segundo aquela que é a vontade de Deus, porque o ministério presbiteral não é uma coisa nossa, a obra é de Deus, a obra é de Deus em nós. Em Deus está o querer, está o agir, está o operar, Ele que nos dá força, que nos dá a luz, que nos dá a inspiração. Portanto, comigo, agradeçam a Deus por caridade, por esses 26 anos já vividos, e que o Senhor me dê a força de continuar vivendo aquilo que me resta dessa minha vida. E é interessante, né, porque a partir de agora eu já começo a ter mais tempo de vida como padre do que como não padre, né? Porque o ano passado era metade. 25 anos de existência com 25 anos de ministério presbiteral. Agora eu tenho mais tempo de ministério presbiteral vivido sem aquele tempo de vida que eu não era presbítero, estava me preparando, sonhando com essa vida. Sou feliz por ela, sou feliz nesse ministério e agradeço a Deus por encontrar felicidade no ministério, sabe? É uma coisa realmente boa quando a gente se acerta. Uma amiga minha costuma me dizer que eu repetia muito quando era no início do meu ministério, quando eu cheguei para ser pároco lá naquela cidade, que eu dizia isso, né, que vocação acertada, vida feliz. E de fato é isso mesmo. Quando a gente acerta, mas quando a gente descobre realmente aquilo que Deus quer pra gente, não tem outra escapatória. Só pode ter felicidade e realização. Então, sobretudo, eu quero dizer para você que é jovem, para você que é pai e mãe de família e tem filhos, não pense duas vezes não, sabe? Se você tem um filho que se abre para essa graça da vida consagrada, estimule, ajude, porque uma vocação acertada é realmente uma vida feliz. Eu não me arrependo, não é, nem um segundo, por ter dito sim à escolha que Deus fez para mim e que eu acolhi na minha vida. O meu arrependimento é de não conseguir corresponder, de não estar à altura daquilo que Deus quer para mim. Aí sim, não é onde eu encontro as discrepâncias na minha vida, na minha existência, mas no mais não, é felicidade. Felicidade com dificuldade, seguramente, mas isso faz a gente crescer também. Eu me lembro que no dia da minha ordenação presbiteral, portanto há 26 anos atrás, Dom João Newton, que me ordenou, a quem eu agradeço, não é, a confiança e o incentivo ao longo desses anos, ele dizia, padre, não disse padre não, Zé Raimundo, ser padre é difícil, mas é bom, e eu confirmo, é isso mesmo. É bom, e talvez tenha mais bondade do que dificuldade em todo esse percurso, mas tem dificuldade também. Ok, feita essa introdução pessoal, mas que eu acho que tem a ver também com você, não é? Porque se o meu ministério tem razão de ser na sua vida, na sua existência, e é por você também que eu disse sim a Deus, então tem a ver com você. E por isso eu peço, interceda a Deus por mim, reze por mim. A liturgia hoje nos coloca dois belos textos em nossas mãos, e o primeiro deles, da primeira leitura, do livro dos Atos dos Apóstolos. É uma bela passagem essa dos Atos dos Apóstolos. Não sei se você se recorda, no tempo da Quaresma, quando nós estávamos nos preparando para celebrar a Páscoa, teve uma passagem que era daquele sírio chamado Naamã,
que foi para Israel porque ele estava doente de lepra e o profeta Eliseu disse para ele se banhar nas águas do Rio Jordão. E o que nós encontramos hoje é justamente alguém que está indo de Jerusalém para a Síria, para essa região de onde tinha havido Naamã leproso. Agora vai um outro homem daí para lá que é Saulo de Tarso. Nós já o encontramos na cena da morte do diácono Estevão. Ele estava ali com as roupas do jovem Estevão em suas mãos, em seus pés, e a tradição até diz que seja Saulo, seja Estevão, os dois tinham sido discípulos de Gamaliel. Isso não está dentro dos textos das Escrituras, mas uma tradição oral, não é, que a igreja conservou, de que ambos provavelmente teriam sido discípulos de Gamaliel. Gamaliel, que nós vimos uma intervenção dele dentro dos Atos dos Apóstolos, que é aquele que diz que se a igreja que estava nascendo, se aquilo era uma coisa de Deus, era inútil ficar lutando contra aquilo que poderia ser obra de Deus. Caso contrário, aquilo se desfaria. Então Saulo agora, ele respira ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, se apresenta ao sumo sacerdote, pede recomendações para ir até as sinagogas de Damasco, para lá prender e trazer para Jerusalém homens e mulheres que se encontrassem seguindo o caminho, ou seja, seguindo a comunidade cristã, acolhendo Jesus como caminho, verdade e vida para eles. E enquanto viajava na estrada de Damasco, diz aqui que de repente Saulo se viu cercado por uma grande luz, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, né, Senhor, quem és tu? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra-te na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viram ninguém. Uma coisa aqui que é interessante de chamar a atenção, para mim me toca muito, uma vez que eu estou aqui em Roma, é quando eu penso naquela estrada de Damasco, onde aquela estrada de Damasco foi terminar. Os antigos tinham um ditado que até hoje nós repetimos: todos os caminhos levam a Roma. Isso porque o Império Romano era feito de muitas estradas muito bem feitas, estradas que eles cuidavam muito para conseguir rapidamente sair de um lugar para o outro, chegar às correspondências, porque comunicação é fundamental para que qualquer sistema se mantenha de pé, se mantenha vivo. Então eles precisavam ter grandes estradas, eles iam os serviços de carta, de correio, né, a cada 10 quilômetros um cavalo que estava ali já esperando os comunicadores para poder seguir a viagem, e assim eles caminhavam muito rapidamente para fazer chegar comunicação de um lado a outro. E aquela estrada de Damasco acabou se cruzando com uma outra estrada. Eu semanalmente vou a uma região aqui de Roma chamada Via Laurentina. E ali naquele lugar da Via Laurentina, eu já fiz um pequeno filmato e mostrei isso para vocês, está o lugar onde Saulo foi martirizado. Então, portanto, a estrada de Damasco se cruza com a via, o caminho, a estrada Laurentina aqui em Roma, que vai ser o último pedaço de estrada que Paulo vai fazer antes da sua morte, antes do seu martírio. Então essa estrada dali terminou nessa estrada onde depois Paulo vai fazer a entrega completa da sua vida. E aqui tem essa voz que se manifesta para Saulo, ele diz: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Ele estava perseguindo a igreja. E a voz diz: porque me persegues? E aqui a gente vê um dado muito interessante, que seria bom a gente tomar nota, é que Cristo, se manifestando a Saulo, ele se identifica com a igreja, com a comunidade dos cristãos. Então nós não podemos pensar em Cristo e dizer que acolhemos a Cristo e não acolhemos a igreja pela qual Cristo sofre e com a qual Cristo mesmo se identifica. Cristo é essa igreja que era perseguida, era
os membros deste corpo dele. Cristo é a cabeça da igreja, nós somos os membros. Então fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Depois Paulo vai elaborar isso na sua teologia, na sua reflexão. E isso já nos une com o evangelho desses dias, nós falando do pão que Jesus disse que dá ao mundo, que ser o pão que ele dá para o mundo é a sua carne para a vida do mundo. A carne de Cristo hoje é a carne da própria igreja. Somos nós identificados com ele. Através de nós o Cristo continua oferecendo a sua vida, o seu amor e a sua presença no mundo. Nós somos essa presença do próprio Cristo aqui na terra. Mas então quando ele ouve aquela voz e pergunta isso, né, ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ora, quando Saulo se levanta e abre os olhos, ele não conseguia ver nada. E então pegaram Saulo pela mão, levaram-no para Damasco, e ele ficou 3 dias sem poder ver, não comeu nem bebeu. 3 dias sem poder ver, 3 dias na escuridão. É óbvio, esses 3 dias aqui nos faz pensar na realidade da morte do próprio Cristo, naqueles 3 dias de sepulcro, aqueles 3 dias de escuridão do próprio Jesus. Então Saulo, entra de verdade no mistério de morte. E quando eles chegam em Damasco, um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão e disse para Ananias, e Ananias chamou Ananias, e Ananias respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: levanta-te, vai à rua que se chama Direita, procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E, numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias teme pela presença de Saulo na cidade. Mas o Senhor diz para Ananias: vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos e aos reis e aos povos. Eu vou lhes mostrar quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Presta atenção bem nisso aqui. Ananias, que já é um cristão, chega para Saulo e chama-o Saulo, meu irmão. Olha a abertura de coração, desses primeiros cristãos, olhando já para Saulo, que ainda não tinha recebido o batismo, que ainda não fazia parte da igreja, mas é chamado já por Ananias de meu irmão. Essa é a atitude de abertura que cada um de nós que pertence à igreja realmente deve ter, de nos encaminharmos para os outros, mesmo para aqueles que vem com essa atitude de fechamento, em nosso respeito, acolhê-los já numa perspectiva de fraternidade. Durante todo o tempo da Quaresma nós vivíamos também a campanha da fraternidade, e aí a gente chamava a atenção para essas diferenças que muitas vezes a gente tem que saber colocar de lado para ver aquilo que pode nos colocar numa sintonia. Saulo ainda não conhecia toda a obra, vai precisar entrar nesse caminho que Jesus ofereceu a ele. Ainda não recebeu o batismo, mas Ananias vai para ele numa atitude de fraternidade. A fraternidade é uma marca, é um distintivo nosso enquanto cristãos. E é assim que ele vai e se encontra com Saulo, ora por ele para que ele fique cheio do Espírito Santo. E o que acontece é que aquelas escamas que estavam nos olhos de Saulo caem e ele recuperou a vista. Em seguida Saulo levantou-se e foi batizado. Agora sim, pertence
a essa comunidade dos cristãos. Se confirma aquela palavra que Ananias tinha dito antes para ele, chamando de irmão. Depois eles tomaram alimento e ele se sentiu reforçado, ele que estava vivendo aqueles dias anteriores de jejum. Ora, nenhum judeu comia sem antes fazer uma coisa que é fundamental. Lembra que quando Jesus aparece para os discípulos de Emaús, como é que eles tomam consciência de que é Jesus? Porque ele pegou o pão, partiu, ele deu graças, esse rendimento de graças pelo pão. Então seguramente eles fizeram isso, essa atitude eucarística, essa atitude de gratidão pelo pão recebido, pelo alimento. E depois de alguns dias ali os discípulos de Damasco, com eles ali, Saulo começa a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. É a belíssima história, portanto, da conversão, da transformação de Saulo. A conversão que é, ao mesmo tempo, é a sua vocação, a sua transformação, a transformação do seu ser em vista do chamado que Deus realiza na sua vida. Então, o batismo de Saulo também recordado no dia de hoje. Então, o nosso batismo serve justamente para nos fazer ver isso, a transformação do nosso ser e a missão que a gente recebe no interior da igreja para o bem do mundo. O evangelho de hoje mostra também Jesus em uma sinagoga. A gente viu Saulo estava pregando ali na sinagoga de Damasco, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. E aqui na sinagoga de Cafarnaum, nós encontramos Jesus, o Filho de Deus, dirigindo a sua palavra, aquele discurso sobre o pão da vida. O evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 52 a 59. Os judeus que ficam atônitos com aquela pregação, com aquela palavra de Jesus, que dizia que ele estava dando a sua carne para a vida do mundo. Os discípulos, ou melhor, os judeus não compreendiam, os discípulos também ficam chocados com essa palavra, certamente. Eles não conseguem entender o que é que Jesus está dizendo, não conseguem ir além da simples palavra que Jesus dizia, e diz, mas como é que esse daqui pode nos dar a comer a sua carne? E Jesus diz para eles, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Nós sabemos que essa palavra de Jesus é uma palavra que se refere à própria Eucaristia, que se refere à sua morte na cruz e depois ao sacramento que ele entrega dessa sua paixão e morte de cruz, que nos alimenta para a vida eterna, que é a Eucaristia. E ele diz, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne, quem bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que come a minha carne viverá por causa de mim. A vida eterna que Deus nos dá através de Jesus Cristo por meio da Eucaristia. Quando vivemos de Jesus, temos também essa vida do Pai. Ontem Jesus dizia, né, que o Pai atraía todos aqueles para poder vir até Jesus. E agora Jesus, que vive do Pai, nos diz que nós também, comendo o seu corpo e bebendo o seu sangue, vamos viver também desta vida do Pai, dessa comunhão dele com o Pai, essa comunhão da Trindade que se faz presente e se doa a nós na Eucaristia. É interessante que a gente fala que os primeiros cristãos eles viviam na comunhão fraterna, essa palavra que aparece na chamada de koinonia, a comunhão fraterna, que depois a gente chama também de a comunhão eucarística, comer o pão da Eucaristia, e que é essa koinonia, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, esse aspecto trinitário que está também presente na Eucaristia. Através do corpo de Cristo, nós entramos, através do corpo de Cristo, na comunhão com a própria Trindade. Isso também é feito no batismo, porque nós entramos na comunhão da igreja,
não é? A comunhão dos santos, através do batismo, que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, na Eucaristia a gente tem esta síntese, esta renovação, e densamente entramos na comunhão com a Trindade, não é? Na vida da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Filho, essa vida que ele dá para a gente, é a vida que é dele, que é a vida na comunhão com Deus. Não é aqui a vida biológica, não é que é a palavra para falar de vida, bios, não é essa vida. A palavra que aparece aqui no texto bíblico é essa vida que é zoé, que é uma vida que é sempre esbanjamento e doação, que é uma vida que continua justamente porque jorra, porque é dada, porque é entregue. Então é dessa vida de comunhão, nessa vida de comunhão que nós somos introduzidos, que nós somos chamados a viver. E se não entrarmos nessa comunhão com Jesus, e através de Jesus, não entramos nessa vida da comunhão com Deus. E aí Jesus disse: este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os pais comeram no deserto, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Nazaré. Então, essa vida que é a vida eterna, que é a vida de Deus, que é dada a nós no batismo e que é alimentada na Eucaristia. Então nós vamos viver dessa comunhão. O que nós recebemos, essa carne de Cristo, esse corpo de Cristo, é essa sua comunhão com o Pai, que nos é transmitida também através da vida do sacramento. Agradecemos a Deus por esse dom que Ele nos faz, por esse presente. Pedimos ao Senhor essa graça de continuar nessa comunhão, nessa vida que é eterna, nessa vida que é perene, que já podemos experimentar aqui sobre a terra. Minha amiga, meu amigo, para você eu desejo um dia abençoado, um dia cheio da graça de Deus, que nós possamos crescer nessa comunhão com o Senhor através da Eucaristia e da nossa pertença ao seu corpo místico, que é a Igreja. Sobre você venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que acompanha essa nossa meditação, a você que curte cada vídeo nosso aqui no nosso Instagram e no nosso canal do Facebook, o nosso canal Boa Notícia. Obrigado a você que está inscrito nesse canal. Se você não está inscrito, se inscreva no canal Boa Notícia no YouTube. Deixe o sininho ali, não é, para que alerte você quando tiver sempre um novo vídeo, e curta esse vídeo, divulgue esse vídeo, e assim a gente possa ir espalhando esse nosso desejo de viver sempre cada vez mais em comunhão com Deus e uns com os outros.